Olá, seja todos bem-vindos ao Diálogo Cristão. E toda quarta-feira está sendo lançado um novo tema. E o tema de hoje é fundamental para você que tem que tirar uma dúvida, ou você precisa tirar uma dúvida, ou conhecer a realidade do que acontece no dia a dia de alguém que cuida do seu ente querido quando você precisa de uma ajuda. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com a técnica de enfermagem, Michele. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, pastor Regis. Meu nome é Michele Maceno. Eu sou cuidadora hoje de uma casa de repouso que se chama Sonho Meu. Eu sou técnica de enfermagem também, né? E eu jamais imaginaria que ia trabalhar com idosos e hoje eu não vivo sem eles. Não vivo sem eles. Às vezes eu penso que vou viver e não vivo mais sem eles. Então já estamos sabendo o que vamos falar aqui hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre os idosos, né? Uhum. Idosos, aqueles que precisam de um carinho, de um conforto, Sim. Aqueles que precisam receber atenção, né? Sim. E o tema de hoje, Michele, que nós vamos falar hoje é sobre o idoso do século XXI. Uhum. Né? Por que esse tema, idoso do século XXI? Porque hoje, pela estatística que nós vemos, né, e presenciamos, que hoje na casa de repouso existem muitos idosos. Né? E por que tem tantos idosos hoje e no passado não tinha tanto idoso como nos dias de hoje? Porque essa procura, né, na casa de repouso e aonde, né, eles vão confiar a um profissional da área para cuidar do seu idoso, para que ele possa se sentir, né, confortável aonde esses entes queridos, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, que precisa ser tratado com muito carinho e com amor, não é isso? Sim. Eu vejo, pastor, que as pessoas que procuram hoje uma casa de repouso, elas vão com antecedência para sondar o lugar, né? Tem pessoas que passam o dia inteiro com a gente, ou um meio-dia que seja, para ver o dia a dia, né? Para ver como que seria o dia a dia do ente querido que ela vai pôr ali. Né? Ela liga, ela marca um dia para ir visitar a casa e ela visita a casa e aí eu acredito que ela sente no coração dela se vai deixar a pessoa ali ou não, né? Ela tem familiar que chora, tem familiar que se sente mal pelo que vão achar, né, dele, deixar um pai, uma mãe, um vô, né? Mas hoje eu vejo que a procura não é por falta de amar o ente querido, de querer cuidar, mas é por falta de tempo, né? Hoje em dia o nosso tempo está bem corrido, a gente não tem mais tempo para nada. E imaginar, né, se dedicar um tempo a um idoso que precisa de tempo, né? O idoso precisa do nosso tempo. E é onde o familiar vai procurar um lugar que seja a casa dele mesmo, que o idoso se sinta bem ali e que esse familiar se sinta melhor ainda de estar, que largou, deixou, né? Não largou, deixou o idoso ali aos cuidados de uma equipe que vai cuidar bem, que vai tratar bem, como se ele cuidasse e tratasse. Muitos familiares chegam para a gente e falam, nossa, agradecem, sabe? Porque a gente vê quando a pessoa é bem tratada, né? Tipo, numa visita, a gente vê quando a pessoa é bem tratada. Quando tem idoso que eu trabalho, que às vezes o familiar busca esse idoso para ir, né, para casa, passar um dia ou uma festinha, o idoso não deixa ele em paz, que quer ir embora. Porque o idoso já sente com a gente, com a família dele. Ele não consegue ficar no meio ali mais. Ele quer ir para casa, que é a casa de repouso. Então, ele se apega no lugar. Se apega. Né? E se apega com pessoas novas ali. Sim. Né? Pessoas novas que chegam, né? A abraçá-los, mostrar um carinho diferente. E como que você sente quando você vê um recém-chegado, na expectativa de você acolher ele, e na hora de você ver o pessoal indo embora e ele entrando naquela casa de repouso, e você fala, poxa, agora é a minha responsabilidade de cuidar, né, desta pessoa, e o seu coração preparado para
fazer o melhor para essa pessoa. Depende muito de como essa pessoa, esse idoso está chegando para nós. Tem idoso que chega para nós direto do hospital, né? Estava internado por algum motivo e aí vai vir para casa, né? Com uma dieta integral, vai vir para casa nos cuidados bem especiais que a família não daria conta, a não ser uma equipe especializada para aquilo. Então, tem muito idoso que chega para a gente com várias situações. Tem aquele idoso que vem do hospital, tem aquele idoso que, às vezes, os filhos também já estão numa idade, né? Tem aquele idoso que, às vezes, um familiar cuida dele, que já está numa idade também, e a gente sabe que, pelo estatuto do idoso, o idoso não pode ser cuidado pelo outro idoso. Sim. Né? Então, tem N motivos desses idosos chegarem até nós. Mas, digamos, o idoso lúcido, né? Tem o idoso lúcido que chega, tem o idoso que tem já confusão mental, tem o idoso que chega, né, como eu falei, no hospital, chega bem debilitado, né, que não se dá conta onde que ele está. E a gente, independente do grau, a gente acolhe todos da melhor forma possível e com carinho que ele vai ter e que a gente tem de sobra para dar, e os cuidados que eu sempre falo por mim, eu cuido deles como se fossem meus pais, meus avós, e também pensando no cuidar de mim amanhã, né, um cuidador igual eu. E é como eu sempre falo, a gente não sabe se a gente não vai ter cuidadores para cuidar de nós. Nós não vamos, porque já essa estatística, já tem a estatística, né, que o mundo vai ser dos idosos, porque nossos jovens estão morrendo, né? O idoso, como eu falo, o idoso é um bebê, é um adolescente, é um adulto que deu certo, né? Que chegou até essa idade porque deu certo. Bom, em relação a isso, logicamente, para chegar eles, né, até vocês, para cuidar, proteger, né, dar a melhor assistência possível, houve um trabalho muito gigante atrás, ou seja, o preparo profissional, como que você, né, precisou adquirir experiências, né, e a seleção, né, de pessoas para chegarem a ocupar esses cargos tão importantes que muitas vezes muitas pessoas não conhecem ou não sabem como preparar um profissional, como o profissional está psicologicamente preparado para cuidar de pessoas. Sim. Né? Então, como que foi o seu preparo antes que você pudesse se formar e, propriamente dito, agora é a hora de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi? Quando a gente vai para a área da enfermagem, nos estágios, a gente vai... no estágio que a gente vê, né? Qual área seguir da saúde, né? Quando eu tive a disciplina da saúde do idoso e da parte de crianças e adolescentes, foi uma área que não me atraiu. Justamente, vamos falar de crianças ali, porque eu sou mãe e eu ficava pensando, criança vai mexer comigo, coisa que adulto não mexeria. Criança vai mexer porque eu sou mãe, eu sou aquela mãe coruja, né? E não vai dar certo. Então, eu posso escolher a área que eu quero atuar, né? Eu posso escolher trabalhar numa maternidade, se eu quiser trabalhar com criança, ou geriatria com idoso. É duas áreas que eu não quero, principalmente porque eu fiz estágio em casa de repouso quando eu estava fazendo o curso. E nesse estágio, assim, eu via, assim, as histórias me comovia. Eu falava, não vai dar certo, porque eu sou muito coração e tem coisas, assim, idoso mexe com a minha estrutura e criança mexe com a minha estrutura. Então, é duas áreas que eu não quero. Como eu falei, né, o peixe morre pela boca, porque eu fui home care pediátrica e hoje eu trabalho com idoso. Então, assim, eu já falo assim, na parte de Deus, né? Deus, ele coloca a gente onde que ele quer, não onde que a gente escolhe. Eu não queria, mas Deus fez. Eu acredito muito no propósito de Deus, porque eram duas coisas que eu precisava vivenciar
né? Não é só você falar, eu não quero, você tem que vivenciar aquilo para saber se você não quer mesmo. E como eu falei, hoje trabalhando com idoso, eu não sei se eu conseguiria ir para outra área, né? Que não seja com eles, né? Porque eu aprendo todo dia com eles. Histórias assim de vida que a sabedoria que me chama a atenção no idoso, sabe? Mesmo que ele esteja assim bem fragilizado por causa de idade, por causa de alguma patologia, mas a sabedoria deles é surreal, sabe? Eu venho para casa com uma bagagem de aprendizagem, não, sabe? Eu aprendo muito com eles, aprendo. Falando nisso, com certeza você já está falando assim, então vamos pegar um gancho a respeito disso. Como que você separa, né, a tua área, atividade profissional, e quando você chega em casa e você desconecta do seu trabalho, você consegue manter, né, outro ritmo de trabalho na família, no seu dia a dia em casa, ou você desconecta de lá do seu trabalho, ou você traz, por exemplo, você acabou de falar como que é o nome dele lá agora há pouco? Sim. O senhorzinho? Cardoso. Como será que Cardoso está? Será que ele tá bem lá? Será que, entende? Será que não deu um surto ou coisa e tal? Você consegue conciliar, esquecer e você não trazer essa situação para dentro da sua casa? Pastor, depende muito do plantão. Depende do plantão que eu estou. Tem plantão que é tranquilo, que eu venho embora serena e tranquila, e tem plantão que eu não consigo. Tem plantão que eu chego em casa ainda pilhada daquele plantão, e depende da situação, se aconteceu alguma intercorrência naquele plantão com algum idoso, você vem sim com aquela preocupação. Você vem com aquela preocupação quando tem um idoso, tipo, que você sabe que já teve plantão meu que eu vim para casa muito mal, porque eu deixei lá, né, um idoso que eu saberia que daquela noite não passaria. E aí eu fiquei com aquilo lá, e daí, de repente, no grupo nosso já colocaram ali que essa idosa tinha falecido. E você vem com aquilo, porque você ficou ali o dia inteiro, mas graças a Deus eu sempre pedi para Deus que esses idosos assim nunca aconteça de falecer no meu plantão. Não que eu não consiga lidar com a morte, eu escolhi essa profissão, então essa profissão você vai lidar com vida e morte. Mas é muito complexo, você não consegue desligar teu lado humano. Que as pessoas falam que essa profissão você tem que ser fria. Eu não consigo ser fria. Eu não seria a Michele, sabe? Eu não seria a Michele. Então, eu não conseguiria ser duas pessoas, assim. Uma pessoa lá no plantão e uma pessoa em casa, porque esses mesmos cuidados, eu tenho meus pais, né? Então, eu nunca vou desligar isso de mim, esses cuidados. Então, mas não é sempre. Não é sempre. Tem vezes que eu chego em casa e consigo me desligar do trabalho, consigo. Tem vezes, assim, com meus filhos, meu marido me cobram, que às vezes eu chego e eles falam, nossa, parece que você está no teu serviço ainda. Você tá muito nervosa, você vem hoje pilhada. É porque depende, hoje foi um plantão pesadíssimo. Eu achei assim, tem plantão que é pesado. Tem plantão que é pesado. Então, assim, não tem como desconectar. Mas tem que saber como lidar com certas situações, né? A gente tem que ter o controle emocional. O controle emocional, assim, eu consigo ter. Claro que quando eu tô sozinha, sem ninguém por perto, tem situações que eu me desabo, porque como eu falei, eu sou humana, eu me desabo, mas depois eu pego e lavo o rosto e falo, não, vamos lá, vamos encarar a realidade, vamos lá, porque eu sou humana, às vezes eu tenho que me trancar no banheiro, né, e choro, e eu sou humana. Claro que na frente de familiares, na frente deles eu não faço isso, mas, né, atrás dos... Eu faço. Você está falando assim porque esses dias, tempo atrás, eu perguntei para um psicólogo, né? Me disse, você é psicólogo? Tal. Eu falei, sou psicólogo, cuida das primeiras. Escuta, mas você já procurou um psicólogo? Eu falei, já procurei, mas então como que um psicólogo, sendo psicólogo, procura um psicólogo? É porque, na realidade, como você acabou de dizer, nós somos seres humanos, dotados também, tem as nossas preocupações,
temos também os nossos sentimentos, as nossas emoções, e isso também acarreta para nós tristezas, muitas vezes, né? E você tem procurado algum psicólogo? Você precisou buscar algum psicólogo para cuidar também, né, de você, da sua área emocional? Sim, essa área, pastor, que eu trabalho, a gente tem lá dentro a gente tem um apoio, assim, sabe? Tem grupo de psicólogo que às vezes vai e conversa com a gente, faz umas perguntas, né? Dá um suporte, E eu já pensei em procurar, assim, também fora, sabe? Né? Que ajuda psicológica, porque tem algumas situações que você tem que ter um apoio, tipo, né? E é fundamental, sabe? É fundamental a gente ter esse apoio moral fora dali do meu trabalho, porque daí não, como o pastor falou, não é só o trabalho, é a casa também. Tem dias que eu não consigo conciliar, né? Parece que tem dias assim que... E aí eu pretendo ter esse suporte no trabalho. Eu tenho, só que não é um tempo hábil, assim, que eu queria falar tudo, que eu queria desabafar tudo, mas eu pretendo procurar fora um tempo maior, assim, de alguém me ouvir. E me diga coisa, pelas nossas conversas que hoje nós estamos falando aqui, nós temos também o paliativo, não é isso que você me falou, né, nas nossas conversas antes de começarmos a fazer as entrevistas, sobre o paliativo, de saber como deve lidar com as pessoas que você sabe que vão... você vê a pessoa e fala assim, ela não vai passar daqui no máximo 2 dias. Você sente, né, você sabe que isso vai acontecer com ela, né, e preparar a família para essa situação. E como que você deve lidar quando a pessoa já está no sistema paliativo? A primeira coisa, pastor, é o conforto. Você dá o conforto para aquela pessoa que você sabe que todos nós vamos, né? Só que a gente ainda, né, não sabe o dia, não sabe a hora. E tem pessoas que já estão destinadas com uma data, né? Ai, até tal data, né? Daqui 2 meses, daqui 1 mês, né? Então, é o conforto que você vai dar para essa pessoa. O conforto é você estar ali. Para o familiar também é fundamental você dar esse conforto junto com os cuidados daquela pessoa. Só que é muito relativo, porque tem pessoas que estão paliativas e que eu falo que são fênix. Já aconteceu de um idoso nosso, a gente acreditar que ele não iria passar daquela semana. Vem o filho até dos Estados Unidos para cá para se despedir do pai. E ele renasceu das cinzas. Então você pensa, daí você fica pensando assim, 1001 coisas. E aí que entra assim, que independente se é na medicina, se é em qualquer... o que prevalece é a vontade de Deus, sabe? É a vontade de Deus. Porque, assim, pelo médico, esse idoso, e é um idoso ainda com todos os problemas de saúde que ele tem. E a gente ficou assim, a gente que vive isso no dia a dia, a gente fica assim de boca aberta. Eu chamo ele de Fênix. Eu falo, né? Nasceu das cinza. E assim, era dos familiares, tá chorando ali, sabe? E eu fico pensando assim, Deus é o dono da vida, então é Ele que sabe? Eu já nem me apego mais em cuidados paliativos. Eu cuido de todos igual, porque às vezes eu falo, o cuidado paliativo tá ali, a gente fica pensando, mas um de nós podemos ir antes, sem ter esse cuidado paliativo. E em relação às visitas, assim, você fala assim, lá para... É Cardoso? Vamos colocar um exemplo, não o Cardoso. Agora há pouco você falou que o Cardoso ele tem 80 aninhos, né? 80 aninhos. E se apaixonou por você, né? Como enfermeira, como cuidadora, né? Sim, é que eu acho que ele... como ele uma mãe, né? Identificou. Tem muitos idosos ali que chamam eu de mãe. Chama as cuidadoras de mãe. E eu chamo todos de filhinhos. Eu falo os meus filhinhos. E daí eles
se apegam naquilo e vê você como uma mãe. Tem uma idosa que chega para mim e fala, você é minha mãezinha, sabe? E também acho que a gente se torna, para eles, a gente se torna a família deles, né? Porque o familiar não vai estar ali todos os dias, não, tem a sua vida, tem familiar Sim. que não mora aqui, que vem visitar, né, uma vez no mês, né? Então eles se apegam na gente, eles se apegam e a gente se apega também neles, né? O Cardoso é um que tem bastante gente que acha ele um... E eu falo, e com todos os problemas que ele tem, porque às vezes ele xinga, ele quer quebrar as coisas, às vezes ele tá agitado, nervoso, mas mesmo nessas horas eu não consigo ter outro sentimento por ele que não seja de carinho, que eu abraço ele, eu levo ele pro quarto. Tem pessoas que não têm a mesma paciência, assim como também pode ser que eu não tenha a mesma paciência com outro idoso. Entendi. Né? É complexo, né? Essa área é bem complexa. Então, na realidade, todos eles têm que sentir que todos ali, nenhum pode sentir rejeitado. Pelo seguinte, tempos atrás, nós fomos fazer uma visita, né? No Lar dos Idosos, foi aonde? São José dos Pinhais, se não me engano. Fomos com a pastora amiga nossa e fomos levar uma cantada, louvar, né? Ler uma mensagem. Também levamos uns presentes, né? Sorteio. E aí teve alguns que chegaram ali, outros ficaram de fora, ficando no pescoço olhando de fora. E aí fizemos um sorteio, né? E entregando um presente para um, para outro. E só tinha 10 presentes. E acho que foi levado 10 Bíblias. E sorteou 10. E um outro lá ficava bravo, um ficou bravo ali porque não ganhou nada. Aí um amigo meu falou assim, vai lá e dá um jeito de sortear o número dele. O nome dele é 15, né? Vai lá e sorteia lá para trazer alegria no coração dele. E aí foi sorteado o número 15, ele, é meu, até que enfim, nunca ganhei um presente, agora eu quero ganhar um presente. Ele sorriu todo, né? A felicidade dele. E então foi preparado algo e não tinha Bíblias ali na hora. E aí eu fui lá no carro, tinha uma lá no carro, fui lá, entreguei para ele, e ele ficou todo feliz, faceiro. E teve um outro lá que estava triste, porque fazia mais de 2 anos, se não me engano, que não recebeu nenhuma visita. E eu falei assim, olha, estou muito triste porque me colocaram aqui, me esqueceram de mim e ninguém nunca me visitou. E tinha uma tristeza no coração daquele homem, porque ele se sentiu rejeitado e abandonado ali, esquecido ali. Isso doeu meu coração, porque por que fizeram assim? E vi também um outro, de cadeira de rodas, que ele estava bem asseado, era um idoso, barba bem feitinha, bem cuidado, e eu vi assim que ele era uma pessoa que ele vivia com certeza num lugar muito bom, né? Família, né, em condições muito boas, e ele não perdeu a postura dele, mesmo sendo ele, né, um idoso que estava ali de cadeira de roda junto com as demais pessoas. E também vi a união entre eles, todos eles se preocupando um com o outro, fazendo melhor um para o outro. Isso me comoveu e eu fiquei muito feliz por aquilo, porque para mim também foi uma experiência de você ver a pessoa ali naquela situação e uma pessoa estranha se importar com elas. E isso é fundamental para uma pessoa, né, que está nessa situação, que ela não tem mais condições de viver mais sozinha e independente. Ela precisa de alguém para que ajude ela nessa situação. É o que eles mais gostam, né? Essa atenção que a gente dá para eles. Como um idoso se sente lá em cima quando você senta e presta atenção em tudo que ele vai te falar. Em tudo que ele vai te perguntar. Tem idoso que vai perguntar 500 vezes a mesma coisa para você. E sabe o que vem na minha cabeça, pastor? Que quando a gente é criança, a gente pergunta para os pais da gente, né? Sempre a gente tem essa... pergunta sempre a mesma coisa, né? E o pai e a mãe têm aquela paciência de... né? E quando o pai fica idoso e a mãe fica idoso, acontece a mesma coisa. Ele vai perguntar várias vezes. E aí é onde que tem pessoas que não vai ter paciência, né?
E aí eles, a gente esquece, né? O ser humano é muito, o ser humano esquece de lá de trás, ele só pensa daqui para frente, e é uma coisa que a respeito do idoso, a gente esquece que quando a gente era criança a gente tinha essa mania, que é uma mania que é da criança, e quando você fica idoso você também vai ter esse tipo de, você não vai, de se esquecer, você vai perguntar de novo, você vai perguntar de novo, e a gente tem quando a gente tem aquela paciência de responder, perguntou 10 vezes e responder as 10 vezes, eles ficam maravilhados com aquilo, porque você está prestando atenção nele, você está ouvindo, às vezes você não tem tempo e você fala assim para eles, eu já vou, calma. Eles ficam frustrados, sabe? Eles ficam frustrados porque eles querem um tempo. Então, você já imagina, por isso que eu falo, o familiar, né, é muito julgado quando ele deixa o idoso numa casa de repouso, mas o familiar que tem o seu dia a dia, a sua vida, seu trabalho, como que vai conciliar, né? Como que vai dar aquele tempo para aquele idoso? Aquele tempo que o idoso precisa, porque os nossos idosos eles precisam de uma alimentação saudável, equilibrada, eles precisam de exercício físico. A gente com idoso em casa vai conseguir fazer tudo isso, né? Vai conseguir fazer exercício físico porque eles precisam se exercitar. A não ser que tenha uma home care, né? Que você falou, home A care, não ser que a família tenha grana e pague uma home care e também pague um físio em casa para aquele idoso. Muito mais caro, né? Se torna muito mais caro. Porque eles precisam. A gente sabe que o que acontece? Tem a senonescência, que é o processo de envelhecer naturalmente, assim, saudavelmente. E tem a senilidade, que é o idoso que ele envelhece com doenças, né? Esse tema agora há pouco, daqui a pouco, a pastora Carmen vai falar sobre esse tema agora há pouco para você, né? E você vai esmiuçar um pouco mais sobre esses dois assuntos que você acabou de falar aí, né? É um tema importante e fundamental, porque com certeza você está se identificando em relação, né, ao idoso, né, que a Michelle acabou de falar, que é aquele que nasce envelhecendo, né, naturalmente, saudavelmente, e aqueles que infelizmente adquirem uma doença, uma enfermidade, um Alzheimer, né, e ela vai perdendo as forças, mas infelizmente a doença, né, acarreta na velhice dela. E tem vários fatores, né, pastor? São vários fatores. Vários. São vários. Eu tenho uma idosa que fez 101 anos agora em julho. E ela não tem problema de saúde nenhum, assim, que a gente fale, essa idosa tem, né? Ela é uma idosa, o que eu vejo nela, que ela está envelhecendo saudavelmente, pelo que ela comia. Então tem tudo isso, que a gente vai falar com a pastora, né? Tem tudo. E em relação também, né, para depois no segundo bloco, mas para finalizar esse primeiro bloco, em relação ao momento de lazer, né? O momento de lazer que eles têm ali, como que é o momento de lazer que vocês preparam para eles ali, e como que eles fazem como criança, se sentem ali e fazem as suas atividades, ou por exemplo, talvez um jogo de xadrez, não sei, né? Sim. Ou jogo de dama, ou descobrir as cores, ou ler. Sim. Todos os dias, de segunda a domingo, tem programação para eles. A gente tem tipo uma agenda de coisas, né, para ocupar cada dia da semana, né? Digamos, hoje foi dia de terapia ocupacional. Hoje eles fizeram um trabalho de massinha, tipo um desenho, e a massinha, eles escolhiam o desenho que eles queriam. Digamos, eu vou escolher uma frigideira. Aí, para associar uma massinha, nós temos uma idosinha lá, a Zaira, ela falou, eu vou fazer bifes acebolado nessa frigideira. Então, ela fez com a massinha do jeitinho dela. E daí outros escolheram um vaso de flor, daí fizeram as florzinhas, uns fizeram passarinho com ovinho.
Então, hoje foi dia de terapia. De manhã eles tiveram a físio, que a fisioterapeuta da casa, ela trabalha com eles de uma forma bem legal, numa forma bem atrativa para eles, porque o que ela faz? Ela coloca música, ela leva eles para... Eles fazem bicicleta, ela faz uma interação assim com eles de coisas que eles amam. Tem vezes que a música, eles têm musicoterapia nas quinta-feira, que é o momento que vai a musicoterapeuta lá, eles pedem, né, a música do tempo deles, ela toca no violão, eles cantam, é lindo de ver. Então, cada dia da semana tem né, tem dia que vai ter daí tem uns que precisam de fono, daí tem a fono, mas igual a gente sempre está fazendo algo com eles assim, eles amam música, tem uns que não gostam, né? E daí esses não ficam na sala de atividades. Esses uns ficam reservados no quarto. Uhum. Tem um, o seu Osvaldo, ele é um idoso que ele não gosta de interagir com outros idosos. Ele é bem individualista, assim, sabe? Mas quando tá a musicoterapeuta lá, ele não participa. Mas agora, esses dias, eu peguei e ele tava tocando uma música, um bolero, e eu peguei ele na sala dançando sozinho. Entende? Então, é bem... Sempre a gente tá fazendo algo para eles, sabe? Tem uns que gostam de assistir, mas tem uns que jogam bingo, a TO ou qualquer outro que vem na casa faz com eles bingo, daí dá coisinha para eles, assim, tá valendo um pente que seja, eles já ficam felizes, porque daí eles são competitivos. São que nem crianças, eles são competitivos, eles gostam. Então, sempre tem algo para eles nunca estão parados. Nunca estão parados, tem a rotina deles, né? A gente não deixa eles fugir da rotina. Igual até os próprios familiares, quando vão na casa e falam, eu não quero tirar eles da rotina, que a gente sabe que eles têm uma rotina, sim. Mas agora é horário de café, tem familiar que vai visitar e fala, a gente não quer tirar da rotina, querem levar para o café, pode levar. E mesmo assim que às vezes aquele familiar foi ali tomar um café com ele separado. Então, os familiares respeitam bastante a rotina da casa. Muito. Eu acho muito legal isso. Que bom, porque eles não podem influenciar no trabalho de vocês, né? Porque se influenciar no trabalho, né, dos profissionais, tudo que os profissionais estão fazendo e realizando, né, perde o efeito. Então, a colaboração, com certeza, entre os pais, os familiares, é importante e vai interagir juntamente, né, com os profissionais da área para o bem comum, para o bem melhor, né, do ente querido. Bom, estamos aqui terminando aqui o primeiro bloco, né, no nosso diálogo aqui hoje, sobre o idoso do século XXI. Tá? Daqui a pouco a gente retorna.